do dia 2 de abril, sessão da segunda turma. Em votação, a ata da sessão do dia 31 de março. Não havendo comentários, aprovada a ata. Palavra com a senhora secretária para a condução da pauta. Tribunal Marítimo, segunda turma. Pauta da sessão do dia 2 de abril de 2026. Processo número 38.311 de 2024. Desembargador relator Sérgio de Moura. Para julgamento, com representação de autoria da Procuradoria Especial da Marinha, contra Cristiano Antônio Viganor, comandante do Supply Upper Rubi. Advogados: Dr. Antônio Francisco Sobral Sampaio, Dr. Fernando Crisóstomo Sobrinho Porto, Dr. Luciano Penaluz, Dr. Fernando Crisóstomo Sobrinho Porto Filho e Dra. Cléia Ramos Pereira. Palavra com o senhor desembargador relator Sérgio Moura para apresentar seu relatório. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores desembargadores, trata-se de inquérito administrativo instaurado pela Capitania dos Portos do Rio de Janeiro para apurar as causas do abalroamento envolvendo as embarcações Normand Topázio e UP Rubi, ocorridas às 23 horas e 20 minutos do dia 2 de fevereiro de 2023, na Baía de Guanabara, Rio de Janeiro. Normand Topázio estava atracado por bombordo ao pier, ou berço número 1, do terminal da Brasco, situado na Ilha da Conceição, em Niterói, quando foi abalroado pelo UP Rubi, que realizava manobra de atracação no pier berço número 3 do mesmo terminal. Em depoimento, o CLC Cristiano Antônio Viganor, comandante do UP Rubi, declarou que às 22 horas e 55 minutos iniciou navegação no canal de Mocanguê, que dá acesso ao terminal da Brasco de Niterói, que a navegação até o cais foi feita com velocidade de 2,5 nós, vento com direção 090, intensidade de 6 nós, maré enchendo. Só uma observação, eu botei negrito no relatório, maré enchendo, e comentarei posteriormente sobre esse ponto específico da Baía de Guanabara, para o qual eu já fiz medidas preventivas de segurança. E às 23h20, quando a embarcação passava entre a Ponte Presidente Costa e Silva e o cais número 1, onde o Normand Topázio estava atracado, devido à baixa velocidade de um nó e ao fato da maré estar enchendo, o UP Rubi sofreu influência acentuada da corrente, derivando para bombordo em direção à embarcação atracada, abalroando-a, que o abalroamento não impediu a continuidade da manobra, que às 23h45 o UP Rubi atracou no berço número 3 do terminal da Brasco para a operação programada, e que foram realizadas inspeções nas duas embarcações, não tendo sido constatado impedimento de navegação em nenhuma das duas. Do evento em exame, não resultaram acidentes pessoais ou poluição hídrica, mas há registro de danos materiais consubstanciados pelas avarias sofridas pelas duas embarcações. A prova técnica registrou que as duas estavam em bom estado de conservação e atendiam aos requisitos previstos para as fainas do mar, tanto na quantidade quanto nas qualificações previstas no CTS, estando os tripulantes habilitados nos termos da Convenção STCW. O CLC Cristiano, no documento por ele intitulado Termo de Ocorrência, afirmou que o acidente decorreu de caso fortuito. E o UP Rubi desatracou do terminal da Brasco às 20h15 do dia 2 de fevereiro e que já havia passado pelo último par de boias, saindo do canal do Mocanguê, quando o cliente solicitou o retorno ao terminal para que fosse efetuado embarque de um contêiner em caráter emergencial, que solicitou ao cliente para que a manobra de atracação fosse realizada na manhã do dia seguinte, com luz do dia, pois julgou que seria mais seguro ter plena iluminação para a entrada no cais número 3, que é de difícil acesso, tem pouco espaço para a manobra e está sujeita às condições de vento e corrente, que em baixa velocidade a embarcação se torna mais suscetível à deriva, que como a maré estava enchendo, a corrente empurraria a embarcação para bombordo em direção ao cais número 1, e que o pedido foi negado pelo cliente, sendo assim, a manobra foi executada, resultando no abalroamento. De acordo com os peritos, em razão do horário em que ocorreu a aproximação do cais, a embarcação UP Rubi
realizava manobras de atracação com pouca luminosidade, que, em razão da velocidade empreendida, a corrente e o vento jogaram-na contra o cais. Concluíram os peritos que o acidente decorreu de imprudência e negligência do comandante da embarcação Perrubi ao ter permitido que a embarcação retornasse e, apesar dele julgar a operação de atracação conter risco, ter feito mesmo assim. O encarregado do inquérito concluiu em uniformidade de entendimento com os peritos e apontou o CLC Cristiano, comandante da embarcação Perrubi, como responsável pelo acidente. O indiciado foi devidamente notificado acerca das conclusões do encarregado do inquérito, no entanto, não apresentou defesa prévia. Analisados os autos, a douta Procuradoria Especial da Marinha entendeu que assiste razão ao encarregado do inquérito e o douto procurador sustentará na sequência. Sendo assim, a douta PEN requeriu que fosse recebida a representação em face de Cristiano. Recebida por unanimidade a representação, o representado que não consta do rol de culpados desse tribunal foi citado pessoalmente e apresentou defesa através de ilustre advogado legalmente estabelecido, alegando natureza fortuita e requerendo improcedência da representação. Aberta a instrução, em provas, a PEN louvou-se nas provas dos autos e o representado informou não ter mais provas a produzir, entendendo suficientes aquelas já constantes nos autos. Encerrada a instrução, em razões finais a PEN reiterou os termos de sua exordial e o representado reiterou tanto seu pedido de improcedência da representação formulada pela PEN, alegando que a acusação de imprudência não teria ficado provada nos autos, quanto seu entendimento da natureza fortuita do acidente. É o relatório. Obrigado. A palavra com o senhor representante da PEN, procurador Jorge Correia. Senhor presidente, senhores desembargadores, a PEN ofereceu representação em face de Cristiano Antônio, na qualidade de comandante da embarcação UP Rubi, por entendê-lo responsável por exposição a risco e abalroamento ocorrido entre a referida embarcação e a embarcação Norma de Topázio, na Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro. No presente caso, restou devidamente caracterizado que o representado agiu com imprudência ao decidir executar a manobra de atracação, mesmo diante das incontroversas condições favoráveis. No momento do ocorrido, as condições adversas, tais como luminosidade, maré, corrente, pouco espaço para a manobra, eram conhecidas do representado, não se sustentando assim a tese de imprevisibilidade e inevitabilidade. Não obstante, mesmo ciente de tais condições, o comandante, maior autoridade a bordo, decidiu executar a manobra de atracação, tendo alegado que cumpriu ordens. As normas da autoridade marítima são claras ao dispor que o comandante deve tomar todas as precauções para a completa segurança da embarcação, bem como cumprir e fazer cumprir o regulamento para evitar abalroamento. Dessa forma, é forçoso concluir que o representado, de forma imprudente, assumiu o risco de executar a manobra e deu causa ao abalroamento contra uma embarcação que estava atracada. Por essas razões, esta Procuradoria ratifica o pedido de condenação do representado, nos exatos termos de sua peça exordial. Obrigado. A palavra com o senhor desembargador relator Sérgio de Moura para apresentar suas conclusões. A representação pediu a condenação do comandante do UP Rubi por ter sucumbido a uma pressão de caráter comercial que era resistível e deveria ceder espaço para a segurança da navegação. Para o comandante, foi irresistível, e tão comuns são essas pressões e tão raros aqueles que as enfrentam, invariavelmente punidos com demissões, que um dos itens do voto é a proposta de recompensa para contemplar casos similares. Ainda pior que a demissão, ao bloqueio do CPF do aquaviário pelos clientes nos seus sistemas utilizados para gerenciar o embarque e desembarque de pessoas em navios e plataformas marítimas, impedindo-os de trabalhar embarcado em todas as embarcações de todas as empresas que prestem serviços a esse cliente. Representar apenas contra o comandante ou demiti-lo é deixar a corda arrebentar do lado mais fraco e não cortar na própria carne, visto que a segurança da navegação depende de todos os atores envolvidos.
A esta egrégia Corte Marítima cabe o uso de outro item do voto, as medidas preventivas e de segurança, para sugerir ou recomendar atualizações às NPCP, aos roteiros e às normãs, de modo a abranger itens ainda não alcançados por normas e regulamentos, a fim de aumentar a segurança da navegação e fornecer aos comandantes respaldo para suas decisões em prol desta segurança. Aos armadores e ou diretores de empresas de navegação, cabe o suporte e o apoio aos seus comandantes em suas decisões que visam salvaguardar a vida humana no mar e seu patrimônio, e prevenir a poluição hídrica, incluindo as eventuais recusas em atender a ordens que possa colocá-las em risco. Assiste razão parcial à douta Procuradoria Especial da Marinha, pois o comandante deveria ter resistido à pressão de caráter comercial, mas não tinha respaldo normativo para tal. Neste caso específico, faltou constar em NPCP e roteiro o que foi alegado, que naquele ponto específico de entrada e saída dos berços internos do terminal da Brasco de Niterói, um canal muito limitado pela largura, não se deve demandar fora dos estofos das marés, sob risco de ser empurrado para norte, boia, ponta do terminal, ou proa ou popa de embarcação ali atracada, ou para o sul, pilar 130 da ponte e adjacentes, conforme marés enchente ou vazante, respectivamente. Mas como o cliente, de onde emanou essa ordem, não foi incluído no polo passivo, a representação restou fragilizada, levando à exculpação do representado. É como concluo. Obrigado. Palavra aberta para a discussão. Acompanhando o desembargador Sérgio, então vai constar, vai fazer de novo a mesma medida preventiva, certo? Faz discussão, palavra com o senhor desembargador relator Sérgio Moura para apresentar seu voto. Quanto à natureza e extensão do acidente fato da navegação, abalroamento do navio Normand Topazio atracado ao pier, berço número 1 do terminal Brasco, Ilha da Conceição, Baía de Guanabara, Niterói, Rio de Janeiro, pela embarcação UP Rubi, com exposição a risco e danos materiais, mas sem acidentes pessoais, tampouco registro de poluição hídrica ao meio ambiente aquaviário. Quanto à causa determinante, caso fortuito sob acentuada influência de corrente de maré. Decisão: julgar improcedente a representação da douta Procuradoria Especial da Marinha e exculpar o representado do que lhe foi imputado, mandando arquivar os autos. Medidas preventivas e de segurança. Oficiar a CPRJ e a DHN para que diligenciem sobre a inserção na NPCPRJ, eventualmente em seu item 0501.2.11 e no roteiro Costa Sul, Baía de Guanabara, tráfego e permanência, instrução para atracação nos, desatracação dos e ou navegação no canal de acesso aos berços internos do terminal da Brasco Niterói, apenas nos estofos da maré, de modo a garantir a ausência de correntes de maré nessas três operações e evitar qualquer desvio de rota e aproximações indesejadas ao pilar 130 da ponte Presidente Costa e Silva, ponte Rio-Niterói, e outros adjacentes, à boia, obstrução entre a extremidade do terminal e a ponte e às águas rasas com profundidades menores que 5 metros, em virtude do espaço restrito existente para as suas execuções. É como voto. Obrigado. Como votos dos demais embargadores? De acordo. Então, decidiu a segunda turma do Tribunal Marítimo por unanimidade os termos do voto. Senhor desembargador relator Sérgio de Moura. Publicação do voto no processo número 38.311 de 2024. Decidiu a segunda turma por unanimidade julgar improcedente a representação da Procuradoria Especial da Marinha, exculpando o representado e mandando arquivar os autos. Medidas preventivas e de segurança. Oficial Capitão dos Portos do Rio de Janeiro, agente da Autoridade Marítima e a Diretoria de Hidrografia e Navegação, nos termos do voto do senhor desembargador relator.